Graça e paz, irmãos. Seja Deus louvado para sempre. Eu quero te convidar a tomar assento. Estivemos aqui pela manhã e fomos abençoados. Retornamos ao templo e que bênção poder guardar o dia do Senhor. Que bom poder estar ouvindo a voz do Senhor através de sua santa e preciosa palavra, irmãos. Que bênção, que privilégio, que alegria poder estudar a palavra de Deus. Que bom poder retornar, louvar a Deus com liberdade, adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Amém, irmãos? Nós iremos orar nesse momento, iremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, iremos estudar a palavra. Esse é um lugar que nós cantamos e estudamos a palavra, adoramos a Deus e mergulhamos na Escritura, e ela por si só fala ao nosso coração. Nós não precisamos de complementos, nós não precisamos de arranjos humanos, pelo contrário, como homens, nós precisamos olhar para a palavra. Estudamos isso pela manhã, irmãos. Neemias capítulo 9, o povo estudou a palavra, o povo compreendeu a palavra tem que ser lida, explicada e aplicada, irmãos. Isso traz mudança ao coração do homem, isso traz novas perspectivas, e a minha oração é que Deus possa me usar nesta noite como boca do Senhor, para que a sua vida possa ser edificada, assim como Ele edificou a minha vida através desse texto, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Curve a sua cabeça, vamos conversar com Deus. Deus, nós bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade, Senhor. Tu és o Senhor. Aqui estamos como servos, como discípulos, como pessoas que carecem e necessitam da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Ensina-nos nesta noite. Usa-me como boca do Senhor, que eu possa dizer o que o texto diz. Ó Senhor, livra-me de mim mesmo, escraviza a minha mente à Tua palavra, que ela possa ser lida e explicada, Pai, e que ela possa ser aplicada no nosso dia a dia, nas nossas relações, sobretudo na nossa relação com o Senhor e consequentemente com o próximo, ó Deus. Ajuda-nos, ensina-nos, orienta-nos, abençoa-nos. Esta é a nossa oração, certos que o Senhor haverá de abençoar, falar e edificar as nossas vidas. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a Igreja do Farol tem trabalhado um tema este ano. Quem lembra o tema da nossa igreja? Misericórdia, Senhor. A pior coisa do mundo é criar expectativas, irmãos. Eu disse, olha, o pessoal vai falar, que alegria, acho que vocês estavam com vergonha. O tema da igreja: vencendo o mundo. Este é o tema que foi proposto pelo Conselho para 2025, vencendo o mundo. Diante das realidades que o mundo nos apresenta, nós precisamos e devemos vencer o mundo. Verdade é, irmãos, que muitas coisas se levantam para que esta luta, este embate, se levantam e vêm de encontro a nós mesmos, para que esse embate seja visto muitas vezes pela nossa fragilidade mental, emocional e espiritual. Muitas vezes, o quanto que o mundo muitas vezes tem encontrado espaços, não apenas de maneira macro, mas de maneira pormenorizada, nos corações, nas mentes, nas posturas. Eu queria nesta noite, queridos, atrelar esse vencimento, ou vencer, melhor dizendo, este mundo, à realidade da nossa relação com Deus. Nós conseguimos vencer o mundo quando estamos ligados e linkados com Cristo, quando a nossa relação ela é extremamente, e permitam-me, estreita, íntima, profunda e de maneira maravilhosa, dependente de Cristo Jesus. O tema que eu queria pensar com vocês nesta noite é: edificados em Cristo, nós venceremos o mundo. Ligados a Cristo, íntimos com Cristo, nós venceremos o mundo. Não existe outra fórmula, não existe outra realidade, não existe outra mensagem, não existe outra
ideia que não seja de estarmos ligados à videira, a Cristo, ao Senhor. E aqui, permitam-me, queridos, eu não estou aqui trazendo nesta noite nenhuma relação à instituição igreja, entendemos a importância dela, mas nós estamos trazendo aos nossos corações nesta noite a ideia clara de que precisamos estar ligados a Cristo Jesus, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Para isso, eu lhe convido a que você possa abrir a palavra do Senhor Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, iremos ler do verso 1 ao verso 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Acompanha comigo, querido, a leitura desse texto. Iremos ler até o versículo 10. Nos diz a palavra: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, ou seja, a intenção de fazer o mal, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor, Ele é bondoso. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e pedra preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo estes desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler juntos versos 9 e 10, toda igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quantos que podem dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, é interessante quando nós tratamos sobre cristianismo, sobre a vida com Deus. Nós precisamos entender que ter vida com Cristo é muito mais do que crer em Cristo. Diz a palavra que o demônio crê e treme. É muito mais do que professar a fé com os lábios. É muito mais, queridos, do que subscrever princípios teológicos. É muito mais do que isso. Ter vida com Deus é viver esta vida, é ter uma relação íntima com Cristo. É muito mais do que dominicalmente se reunir para culto. É muito mais do que isso. Interessante que nós estamos diante de uma epístola que Pedro tem a intenção clara, objetiva, de nos dizer que a vida com Cristo é uma vida que apresenta resultados práticos, vida prática, vivência. As pessoas percebem que esta pessoa que afirma com seus lábios e publicamente afirma que tem Cristo, ela vive em suas relações esta vida com Cristo. Essa vida é percebida, irmãos, através de atos. Se não vejamos, se não olhamos para o capítulo 1, vejam, estamos entrando no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, mas Pedro, ele investe tempo, desde o capítulo 1, queridos, para nos apresentar uma vida que nasceu de novo. Olha comigo rapidamente, queridos, para que possamos entender. Pedro abre dizendo: bendito seja Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, que segundo muita misericórdia, Ele nos regenerou, para quê? Para uma viva esperança, verso 3, mediante a manifestação, a ressurreição, a intervenção livre e soberana de Jesus,
Cristo age soberanamente, próprio Deus que se faz homem. E ele diz, não para uma herança corruptível, pelo contrário, verso 4, para uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vejam, Pedro, ao dizer isso, Pedro linka automaticamente esta relação com Cristo de regeneração, de redenção, de mudança, de transformação a uma vida prática que é vivenciada no dia a dia. Ele diz isso claramente quando nós lemos a partir do versículo 13, ainda do capítulo 1, nos dizendo e dizendo aos leitores primários aqui, de que eles deveriam viver uma vida santa. Nasceram de novo, professam uma fé, vocês precisam viver uma vida santa. E ele diz isso claramente. Ele vai dizer que eles deviam cingir o entendimento, sejam sóbrios, versículo 13, e esperar inteiramente na graça, no favor de Deus. Sejam sóbrios, não sejam meninos levados de um lado para outro. Vocês não são mais filhos da desobediência, como diz o verso 14, vocês agora são filhos da obediência. Vocês nasceram de novo. Vocês decretam e declaram através das públicas profissões que vocês realizam aí no momento de culto, que nasceram de novo. Vivam essa santidade, vivam de maneira prática, e vivam isso de maneira em que as pessoas percebam que você nasceu de novo, de tal forma que ele linka automaticamente a partir do verso 22, ainda do capítulo 1, dizendo, olha, já que vocês tiveram suas vidas transformadas, purifiquem as vossas almas pela obediência, pela observância à verdade. E isso é prático, isto é vivencial. Isso se revela através do amor que é fraternal, que é vivencial, irmãos. Percebam, Pedro termina o capítulo 2 dizendo, vocês são crentes, vivam esta pública profissão de fé. De maneira muito prática e muito interessante, ele abre o capítulo 2 usando um verbo que é extremamente interessante aqui. Ele abre o capítulo 2, olha, vocês nasceram de novo, são santos, vivem essa santidade, revela essa santidade através do amor fraternal. Vocês devem despojar. O verbo usado por Pedro aqui é como se a pessoa estivesse tirando uma velha roupa. Olha o que diz o verso 2, verso 1 do capítulo 2, despojando-vos. Em outras palavras, vocês nasceram de novo, tirem a roupa velha. Vocês são novas criaturas, tirem aquilo que é velho. Arrastem. O verbo aqui no original, a tradução literal de despojando-vos, nós poderíamos traduzir da seguinte forma: livre-se, lance fora a velha roupa. É inconcebível alguém afirmar que nasceu de novo e carrega os velhos costumes, as velhas roupas, o velho andar. Nós nascemos de novo. Nascer aqui é uma mudança radical, queridos. É uma nova conduta, é uma nova postura, é uma nova fala, é um novo agir e reagir. É alguém que se posiciona, é alguém que é nova criatura, é alguém que diz, olha, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Despojem-se da roupa velha, livrem-se daquilo que não mais lhe pertence, em nome do Senhor. Você nasceu de novo, querido, amém? Você precisa lançar fora aquilo que é velho. Tem muito crente querendo pegar roupa velha no guarda-roupa. Você tem novas vestimentas, você tem nova posição diante de Deus. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno, mas hoje eu posso dizer, hoje eu tenho plena convicção, Cristo transformou a minha vida e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, querido? Nós nascemos de novo. Veja, há uma lógica em Pedro aqui, no apóstolo Pedro, porque ele fala assim, se vocês são santos e vocês nasceram de novo, vocês precisam lançar fora a velha roupa. Irmãos, deixa eu explicar para vocês. Nesse contexto aqui, a igreja passa por momentos difíceis. Algumas dificuldades na igreja. Algumas inserções de coisas estranhas à igreja. E Pedro, muito cauteloso, inspirado por Deus, ele tem a preocupação como pai espiritual de orientar, de conduzir esta igreja. E percebam, ele abre esse capítulo 2, usando este verbo, despojar
despojar, para dizer que isso é uma atitude. Eu tenho dito à igreja: Deus é soberano, mas pesa sobre o homem responsabilidades, irmãos. Eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso lançar fora algumas coisas. Lembre do tema: edificados em Cristo, nós venceremos o mundo. Como vencer o mundo? Usando as mesmas vestimentas do mundo? Impossível. Iremos nos confundir entre eles. E diz a palavra que não se pode edificar uma cidade sobre a rocha e escondê-la. As pessoas estão enxergando, todos nós somos luz deste mundo, nós somos sal desta terra, nós somos diferentes, nós fomos separados por Deus. Eu posso dizer abertamente e publicamente: vivo não mais eu, agora é Cristo que vive em mim, aleluia. Mas, irmãos, é muito mais do que proferir isso. Isso é uma atitude que nós precisamos tomar, tomando aqui como base a orientação de Pedro, quanto à realidade. Como crentes, nós somos casa espiritual edificada por Cristo. Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Meu líder é Cristo. Quem é o seu Senhor? Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem edifica a igreja? Cristo. Quem é o dono do meu lar? Cristo. Quem é o dono do meu casamento? Cristo. Quem é o dono da minha vida? Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Eu preciso me identificar com Cristo. Eu preciso dizer a este mundo que é Cristo em mim. E aí, irmãos, percebam, quando ele usa esse verbo para abrir esse capítulo, dizendo que nós precisamos lançar fora a velha roupa, se livrar da velha roupa, e este verbo equivale-se a esta realidade literal de lançar fora, jogar fora. Pedro quer dizer que nós não precisamos mais das velhas vestimentas, não faz mais parte da nossa vida. As coisas velhas passaram, eu não preciso mais. E aí vamos entender o texto. Eu não preciso mais de quê, pastor? Eu não estou entendendo. Vai entender, o texto é autoexplicativo. Eu não preciso mais da lista que Pedro apresenta para a gente aqui nesse texto. Por quê? Porque eu não mais preciso usar essas roupas, porque agora eu sou nova criatura, eu tenho vestes espirituais, eu nasci de novo, e quem me trouxe esta condição foi Cristo. Louvado seja Deus. Não foi porque eu procurei, porque eu queria, porque eu sou bonzinho, porque eu nasci no lar cristão, nada disso. Cristo resolveu trazer essa condição à minha vida e à sua vida. Louvado seja Deus. Vamos entender o que é que Pedro está dizendo à igreja, e aplicável a mim e a você nesta noite. Quando nós estamos ligados a Cristo, quando recebemos a edificação que vem de Cristo, aí sim venceremos o mundo. Irmãos, note bem, nós não venceremos o mundo cantando algumas músicas, me entendam, domingo à noite levantando a mão, mas a partir da segunda-feira vivendo essas velhas roupas que estão aqui descritas. Não tem como vencer o mundo, não tem como fazer a diferença, irmãos. É muito mais do que dominicalmente cantar algumas músicas, ouvir uma palavra, voltar para casa. É como se tirasse a roupa do domingo e vestisse as velhas roupas para trabalhar na segunda, nas relações estabelecidas do nosso dia a dia. O que é que Pedro quer dizer à igreja? Irmãos, nós não podemos mais usar as velhas roupas. Lancemos fora. Nós não podemos mais ter as velhas condutas. Tem muita gente que é crente na igreja, mas é terrível fora da igreja. Tem muita gente que é piedosa na igreja, mas é terrível lá fora da igreja. Nós precisamos viver de maneira coesa com aquilo que nós proferimos com os nossos lábios. Vamos entender o texto, vamos compreender o que Pedro quer ensinar. Vejamos a lista apresentada por Pedro. O que é que eu preciso me livrar? Lembrem-se, o verbo despojar está intimamente ligado a se livrem. Livrem-se, lancem fora, joguem fora. Nós não precisamos mais de roupas sujas e contaminadas, porque as nossas vestes foram remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu tenho novas vestes, irmãos, apesar de mim. Eu não preciso mais das velhas roupas. Eu gosto muito da expressão escatológica de João em Apocalipse, quando ele apresenta uma multidão que se aproxima,
Assim, esta é a multidão que vem com vestes brancas para apontar que eles foram purificados por Cristo, que vieram da grande tribulação. Não quero entrar no mérito, como essa tribulação não é objeto da nossa reflexão aqui, mas percebam, eles chegam com vestimentas novas, limpas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Note bem, querido, essa condição, eu e você, nós temos vestimentas novas que foram dadas por Cristo Jesus, aleluia. Então, como nós podemos influenciar e vencer o mundo? Através de um comportamento que é prático, vivencial. Eu preciso lançar fora o quê? A maldade. Olha para o texto diz, despojando-os, lançando fora de toda maldade. Me chama a atenção porque o termo maldade aqui é uma palavra geral para todo tipo de malícia. Pecados aqui são relacionados aqui à maldade aqui, irmãos, e ele continua para trazer mais profundidade. O que é que Paulo quer dizer sobre maldade? Maldade é o dolo aqui. O texto continua, dolo, ou seja, a intenção de fazer o mal, ter dois comportamentos, é armar armadilhas, é enganar conscientemente, é alcançar outros fins e de maneira maliciosa, maldosa, com um vício que leva ao pecado, lhe leva a tantas atitudes que geram a desonra a Deus. Há quantas pessoas que falam que são novas criaturas, mas há no coração maldade, dolo, intenção de fazer o mal. O direito chama dolo aqui como o elemento da conduta. Qual é o elemento da nossa conduta, irmãos? Como diz o direito, a conduta é o elemento da tipicidade, que por sua vez é o elemento do fato típico. E o fato típico é constituído pela conduta, resultado pelo nexo causal e pela tipicidade. Isso fica para o direito, né, irmãos? Ainda bem que os meus 5 períodos de direito serviram para alguma coisa, para um sermão. É isso que fala sobre o dolo, a conduta, a intenção de fazer o mal. Parece contraditório isso. Como é que um crente tem a intenção de fazer o mal? Se esse texto está aqui falando sobre dolo, sobre maldade, há pessoas que permitem que o mal tome conta. São crentes, proferem através dos lábios a fé em Cristo, mas há no coração maldade, dolo, intenção de fazer o mal. Aqui nós podemos atrelar, irmãos, sem nenhuma dificuldade, a ideia e o vício do homem, cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Isso é maldade. E ele vai continuar aqui essa lista, irmãos, falando sobre maldade. Olha para o texto, de toda hipocrisia, irmãos. Hipocrisia aqui, a palavra no original diz dissimulações. Alguém que é dissimulado, que utiliza as máscaras para esconder a verdadeira identidade. Qual é a nossa identidade, irmãos? Repito, a nossa identidade é Cristo, aleluia por isso. E as pessoas precisam ver Cristo em mim. Pedro exorta, que é uma palavra de exortação: livrem-se dessas velhas roupas, deixem de usar máscaras. E a hipocrisia descreve qualquer comportamento que não seja consciente, genuíno. Irmãos, é incompatível com a vida cristã. Se eu sou crente, eu preciso ser límpido, transparente. Ele diz, deixa toda hipocrisia, e vai mais ainda, deixa a inveja, que descreve aí um sentimento avarento. Isso é maldade. Perceba, irmãos, Pedro abre o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 2, dizendo, livrem-se dessas roupas. Deixa-me fazer uma pergunta nesta noite. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Sabe que a palavra está dizendo para mim e para você hoje à noite: lancem fora a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicências. Livrem-se dela. Você não precisa dela, querido. Eu já vi alguém falar o seguinte: se eu for muito inocente, eu vou sofrer. Como assim? Pastor, até usa a palavra, tem que ser prudente como a serpente. Irmãos, deixa eu explicar esse texto. Tem gente que usa esse texto errado. Nós não somos serpentes, tá?
A serpente é outra. Mas a palavra é como. A nossa condição não é de serpente, é como. Ou seja, eu tenho que ser prudente. Mas eu não sou serpente. Tem muito crente querendo viver como serpente. Misericórdia. Muito prudente. O tempo todo armado, o tempo todo com malícia, com hipocrisia, com inveja. E aí Paulo, ele afunila essa ideia, dizendo toda sorte de maledicências. Maledicências, o que é que Pedro quer dizer? Ele quer trazer a ideia de calúnia, muito mais do que ser hipócrita, é maledicente, é caluniador, é dizer coisas boas diante das pessoas. Ricardinho, você é um cara, o melhor presbítero da IPF, amém? Confirma, irmão. E quando dou as costas para Ricardo, Ricardo é o pior presbítero da IPF. Sabe o que Pedro quer dizer? Pedro quer dizer que não há mais como usar essas velhas roupas. Vamos aplicar para a gente aqui rapidamente. É ser quem nós somos em casa. É ser quem nós somos na igreja, no trabalho. É ser quem nós somos quando nós estamos cantando músicas de louvor a Deus, publicamente, coletivamente, dominicalmente, em todos os ambientes, porque quem nos conhece é Cristo, quem nos sonda é Cristo, quem faz o julgamento com o crivo correto é Cristo. Se você diz, nasci de novo, pastor, eu preciso lançar fora as velhas roupas, elas não podem fazer mais parte do meu guarda-roupa. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura no templo, em casa, no trabalho, na rua. As pessoas precisam ver Cristo em mim, aleluia. Mas eu preciso lançar fora, eu preciso me desfazer, eu preciso não mais desejar aquilo que não mais me pertence. Mas veja a lógica, irmãos. Isso só vai acontecer se eu buscar a Cristo. Isso não é passe mágica, não é porque você vê o domingo à noite, tem gente que pensa o seguinte, vai entrar no templo, cantar algumas músicas, ouvir uma palavra, e segunda-feira eu vou acordar totalmente diferente. Amém. Mas para acordar totalmente diferente, você precisa buscar o leite, a palavra, o alimento que é genuíno, que não se mistura, que é puro. Louvado seja Deus por isso. Veja que a lógica de Pedro me chama a atenção, porque vejam, olha para o verso 2, ele vai trazer aqui uma lógica. Se você quer se despojar, se livrar, você precisa desejar, você precisa procurar. Olha a responsabilidade humana, você precisa crescer. Irmãos, a lógica aqui do texto me chama a atenção. Olha, diz a palavra. Vamos ler juntos, verso 2, toda igreja. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento. Você crê nessa palavra? Diga amém. Eu creio, irmãos. Sabe o que Pedro quer dizer aqui aos seus leitores? É que eles precisam e precisavam desejar ardentemente a palavra, como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Interessante, ao estudar essa palavra, recém-nascida, uma criança, ao estudar essa palavra, eu percebi que a ideia aqui de Pedro é que as pessoas se identifiquem, aquela criança que acabara de nascer, está chorando desesperadamente por alimento, por um afago, pelo colo, pelo cuidado. Algumas pessoas já esqueceram isso. Pastor, tem 300 anos de igreja, mas não lê mais a palavra, está acostumado com o domingo à noite, não mais canta, não mais adora. Querido, entenda, nós precisamos desejar, como uma criança que acabou de nascer, e a melhor coisa do mundo para um pai, para uma mãe, é quando essa criança nasce e começa a chorar. Essa criança deseja ardentemente colo, alimento, provisão, cuidado. Nós não podemos lançar fora esse desejo, irmãos, apesar do tempo de igreja, em nome do Senhor. Tem muita gente que não mais lê a Bíblia e se encontra com a Bíblia na igreja. Tem gente que não investe mais tempo com a palavra. Já sabe o que acontecer com essas pessoas? Elas vão ser, entenda a lógica do texto, maldosas, terão dolo, serão hipócritas, invejosas e serão maledicentes. Eu só consigo me desfazer dessas roupas se eu desejar a palavra, se eu procurar a palavra, se eu desejar o crescimento.
O termo aqui, genuíno leite espiritual, significa literalmente, não é um leite misturado, não é um leite adulterado. Tem muito crente procurando leite adulterado, misturado, trazendo elementos estranhos à palavra. Nós só precisamos da palavra, aleluia. A suficiência da palavra nos basta, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, você está entendendo a palavra de Deus no seu coração, amém? Eu preciso da palavra. E Pedro vai dizer, procurem. Para quê? Para que vocês possam crescer. É interessante, ao ler esse verbo, no grego, crescimento, essa palavra está no verbo passivo, que traz a ideia de fazer você crescer. Percebam, irmãos, é impossível uma criança se desenvolver se ela não se alimentar. Eu quero dizer para a gente, algo tão básico, tão primário, mas que é necessário que se repita, porque Pedro disse a essa igreja, nós precisamos nos alimentar, irmãos. Nós precisamos crescer na graça, nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus, nós precisamos, como uma criança, um bebê precisa, nós somos crianças e precisamos de leite espiritual, nós precisamos de alimento, nós precisamos de sustância para a nossa caminhada. Note bem, querido, se assim não fizermos, nós seremos maldosos, teremos dolo, seremos hipócritas, seremos invejosos e teremos toda sorte de maledicência. Vocês percebem o que Pedro quer dizer para a gente hoje à noite? É que não existe crescimento sem palavra. Tem um livro muito interessante, o autor é John Piper, e o nome do livro é Como Matar o Pecado. Muito interessante, como matar o pecado. E John Piper diz o seguinte: mantenha a sua mente sobre a palavra de Deus e as realidades que elas representam. Quer matar o pecado? Tenha a sua mente voltada à palavra de Deus, em nome do Senhor. Você quer ser um melhor marido? Busque o leite espiritual. Você quer ser uma boa esposa? Busque a palavra. Você quer ser um bom filho? Palavra. Você quer ser um bom crente? Palavra. Não apenas a leitura sistêmica da palavra, mas desejar. Eu tenho orado constantemente ao Senhor, irmãos, porque um dos maiores desafios para o pastor é não permitir que a palavra se torne uma coisa corriqueira para ele, porque é instrumento do nosso trabalho, irmãos. Eu leio a palavra todos os dias, eu estudo a palavra. E aí, quantas vezes sou tentado para estudar essa palavra de maneira sistêmica, num sentido homilético, entendendo tudo que um pastor lê, vira sermão, irmãos, é impressionante. Ele lê um versículo, eita, 3 pontos aqui, ó. Pode perguntar para o pastor, ele lê um texto, já vê 3 pontos, eita rapaz, tema, 3 pontos, aplicação, a mente dele funciona assim. Eu não sei se acontece com vocês, e nós oramos a Deus, Deus me faz enxergar a palavra como uma criança que deseja leite, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ter o meu coração voltado à palavra, porque a palavra de Deus irá manter a minha vida longe do pecado, ou se eu não buscar a palavra, a minha vida vai estar mergulhada no pecado. Eu preciso amar essa palavra, eu preciso me despojar daquilo que não agrada a Deus. E vejam, irmãos, Pedro, de maneira muito sábia, com muita sapiência, ele diz o seguinte: olha, nós precisamos entender que a motivação disso é porque Deus é bom. Olha o verso 3, irmãos, versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, há uma motivação para isso. Nós buscamos a palavra, porque nós temos a plena convicção de que Deus, Ele é bom. O que é que diz a palavra? Ó, provai e vede, Deus, o Senhor, Ele é bom, aleluia. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom para a tua vida, Deus é bom para a tua família, Deus é bom para a tua história, Deus é bom, Deus é o Deus de toda provisão. Provai e vede, Deus é bom, irmãos. E Pedro ecoa aqui este Salmo 34, versículo 8. É interessante que a ideia é que se é que tendes. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. A impressão que se tem quando eu li é que esse se traz para a gente um sentimento de dúvida, né? Não sei se vocês pensaram isso. Se é que, ou seja, será que Pedro estava dizendo que esse povo não era crente? Se é que vocês são crentes, né? É como um pregador que fala: olha, não sei se vocês são crentes, mas Pedro não queria dizer isso.
E eu fui estudar isso aqui. Por que Pedro usa esse se aqui? É que a palavra grega traduzida como se, ela introduz às vezes orações condicionais de fato, ou seja, são orações que não estão expressando dúvida, mas estão expressando certeza. E aí, ao estudar um comentarista, ele faz aqui um paralelo. Olha o exemplo que esse comentarista usa. Olha o se aqui mais uma vez. Lembra do texto, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, misericórdia, Senhor. Pense numa convicção. Se Deus, quem? Nós temos dúvida disso, irmãos? Deus é por mim, ninguém será contra mim. Louvado seja Deus. A ideia aqui do se que Pedro usa, irmãos, é a convicção. Significa já. E nós poderíamos traduzir o seguinte: já agora que Deus é por nós, quem será contra nós? Já que você tem uma experiência de que Deus é bom, você não pode se apartar desse leite. Eu tenho experiência com Deus, eu sei o que Deus fez com a minha vida, eu tenho convicção do que Ele fez na minha vida, na minha história, na minha família, no meu ministério, e tem feito. Eu sei que Deus, Ele é bom, aleluia. E já que Ele é bom, quem será contra mim? Já que eu tenho experiência com Deus, eu não posso me apartar desse leite espiritual. Olha aqui para mim, querido. Você não vai vencer essa lista maléfica do verso 1, maldosa e carnal do verso 1, se você não reafirmar ao teu coração todos os dias: eu preciso buscar o Senhor Deus que é bom, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso dessa motivação. Se é Deus que é por mim. Eu estava lendo esse verso 3 para que você possa entender melhor, na Nova Versão Internacional. E na Nova Versão Internacional, a tradução do verso 3 ficou assim. Veja que coisa interessante. Agora que provaram que o Senhor é bom, agora que vocês provaram, cheguem-se a Ele. Olha o verso 4, acompanha comigo. Já que vocês provaram que Ele é bom, vocês não devem se afastar dEle. Vocês precisam se aproximar dEle, vocês precisam se relacionar com Ele. Já que vocês tiveram experiência com Deus, vocês provaram. É como se provar uma comida, vocês provaram dessa comida. E permitam, irmãos, nesse período de férias, nós provamos muitas comidas boas. Eu fui para a terra do Ramon e da Indara, para Natal, terra do Agnaldo. Que terra boa, irmãos, que coisa boa, comida boa. Provamos coisas boas. E o tempero está aqui. Você lembra do que você comeu, que você experimentou, coisa boa, comida boa. Quando voltamos de férias, fizemos uma escala dos 3 melhores lugares que nós comemos, e cada um tem o seu voto lá. Algumas discrepâncias, mas escolhemos tal lugar, inesquecível, tal lugar e tal lugar. Como é bom comer uma comida boa. Não é bom, irmãos? Sabe o que Pedro diz a esse povo? Vocês já comeram dessa comida, Deus já deu para vocês. Se vocês provaram uma boa comida, vocês não esquecem. Vocês não podem se apartar da boa comida. Vocês não podem procurar outros alimentos. Vocês não podem procurar leite misturado. E percebam, já que vocês já provaram dessa comida, o que é que devemos fazer? Vamos ler juntos o verso 4. Já que provamos, toda a igreja comigo, bem forte, irmãos. Chegando-vos para Ele. Verso 5, toda igreja: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o que, irmãos? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Cheguem-se a Deus. Me chama a atenção que a partir do verso 4, irmãos, o apóstolo Pedro expande o seu pensamento, expande a sua lógica, para falar sobre a vida em comunidade. Vamos acompanhar aqui a lógica de Pedro. No início da carta, ele falou sobre a grande salvação operada pelo Pai e pelo Filho, pelo Espírito Santo. Depois ele trata sobre as implicações, ou seja, nós somos salvos, então vamos ser santos, vamos amar uns aos outros, vamos crescer mediante a palavra. Aí a partir do verso 4, agora ele trata sobre a vivência em comunidade. Pedras eleitas, templo, um templo de Deus. Aqui um assunto introduzido por Pedro sobre igreja, sobre a comunidade dos santos, dos
crentes, dos remidos, dos lavados, casa espiritual que cresce, onde Deus habita, que está, que edifica, que agrega, que abençoa, que fortalece, que faz crescer, e seja Deus bendito e glorificado para sempre, aleluia. Alguém pode perguntar: pastor, de quem Pedro estava falando sobre maldade, sobre dolo, sobre hipocrisia, sobre invejas, sobre maledicências? Da igreja, de gente que estava na igreja. Percebem o desafio que nós temos? Muitas vezes queremos lutar com os de fora, mas às vezes a luta está dentro da igreja. Nós podemos vencer isso. Nós estamos construindo aqui uma lógica, um pensamento. Nós devemos vencer isso se aproximando, nós devemos vencer isso trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Deus é bom. Nós devemos vencer isso achegando-se a Deus, que é vivo, que é poderoso, que habita, que é preciosa pedra, fundamental pedra, a pessoa bendita de Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, nós precisamos ter essa realidade de edifício vivo, irmãos. Olha para o texto vai dizer no verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem. Irmãos, somos novas criaturas, estamos vivos, nós somos edificados, casa espiritual, e nós somos sacerdócio santo, e nós oferecemos sacrifícios espirituais, agradáveis, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nesse texto, claramente, a suficiência de Cristo, nada longe de Cristo, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Quer ser vencedor? A quem goste, procure as 7 semanas dos milagres, as 7 semanas da vitória, nada disso, meu irmão. Nós precisamos da palavra, louvado seja Deus. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos nos envolver com Cristo. O texto diz que é por intermédio de Cristo. Se você perceber, o texto aqui traz à luz uma expressão bíblica aqui. Pedro vai dizer: olha, há quem rejeitou o Messias prometido, há quem colocou outras coisas no lugar. Nós somos diferentes, devemos nos achegar a Ele. O segredo do crescimento é se achegar a Cristo. Significa ir, ver de perto. Eu estava lendo essa expressão chegar. A expressão chegar significa ver de perto, se relacionar. Há quantos crentes, irmãos, que se relacionam com Cristo de maneira superficial? Não tem como crescer, não tem como se jogar a roupa velha. Vez por outra você quer ter essa roupa velha contigo. E aqui a ideia de se achegar, chegar, o verbo chegar aqui indica e significa que nós precisamos olhar de perto, e nós precisamos repetir, repetidamente. Repito, o verbo está no particípio do indicativo, que traz essa ideia: eu preciso repetir, repetidamente, eu preciso ver de perto, eu preciso estar perto, porque se eu fico longe de Cristo, por certo, eu serei maldoso, eu terei dolo, eu serei hipócrita, eu serei invejoso e eu serei maledicente. Você está entendendo o texto? Amém, meu irmão? O que muda a nossa visão são as vestimentas novas, é Cristo em nós, é a suficiência de Cristo em nós. Ele basta, Ele é suficiente nas nossas vidas. E aí me chama a atenção, irmãos, é que Pedro usa aqui a expressão a pedra que vive. Alguém pode perguntar: pastor, e pedra tem vida? Aqui é uma metáfora usada pelo apóstolo Pedro sobre o trabalho daquele que sustenta a igreja, Jesus. Quando Cristo repreendeu a igreja lá de Éfeso, em Apocalipse, é interessante observar isso, que antes da repreensão, o Senhor elogiou a igreja, elogiou o trabalho, elogiou a perseverança daqueles crentes, lá em Apocalipse, elogiou a atitude em manter-se firme doutrinariamente quanto ao ensino dos nicolaítas. Todavia o Senhor repreendeu a igreja dizendo: tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Tem muita gente que já abandonou o primeiro amor. Tem muita gente que se relaciona com a pedra angular de maneira fria, distante, sem vida. E aqui, quando Pedro diz há uma pedra que é viva, ele traz a experiência que é viva, que é progressiva.
que como pedras que nós somos vivas, nós precisamos nos relacionar com a pedra angular, viva, e nós precisamos viver intensamente esta relação que é vívida, que é poderosa, que é transformadora, que traz vida às nossas vidas, que é diferente, irmãos. Nós percebemos e sentimos quando alguém está íntimo com Cristo. Eu não sei vocês, mas eu sei, eu percebo. A melhor coisa do mundo é estar próximo de gente que tem vida com Deus. Amém, irmãos? É diferente. Você sente, irmãos, a palavra é diferente, a postura é diferente, o andar é diferente, as ações e reações é diferente, é Cristo. Cristo estava sendo crucificado, sabe o que Cristo disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós somos discípulos de quem, irmãos? De Cristo. Se relacione com essa pedra que é viva, louvado seja Deus, com vida. É interessante notarmos isso, irmãos, porque Pedro diz também: vós mesmos como pedras que vivem. Ser pedra viva, irmãos, significa que os crentes têm a vida eterna de Cristo. Se Cristo é pedra que vive, os que estão nele são como pedras que vivem. Cristo é a pedra angular, e os cristãos se tornam participantes da natureza divina, não apenas com os lábios, não apenas com a pública profissão de fé, mas com a vida. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. Sabe, Pedro diz, olha, alguns rejeitaram. Verso 6, olha comigo, rapidamente, querido, vamos caminhar. Verso 6, diz assim, olha, outros rejeitaram. Outros, como diz a Escritura, ele traz aqui uma expressão de Isaías capítulo 28, verso 16, olha, diz a palavra: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo que, irmãos, desobedientes. Olha aqui para mim, sabe quem tropeça? Vamos entender o texto, estamos caminhando para o final dele. Sabe quem tropeça? É quem é desobediente à palavra. E quem é desobediente à palavra, sabe o que é? Ele é maldoso, intenção da maldade tem dolo, é hipócrita, é invejoso e tem toda sorte de maledicência. Sabe quem faz isso? Quem está longe da palavra. Sabe quem tem esse comportamento? Quem não quer o leite genuíno, que não se alimenta, quem acha que resolve vir para a igreja ouvir uma palavra. Acabou, pastor, semana toda eu não li a palavra, não oro, não me alimento, não quero leite. Tá bom, me basta. Eu fui para a igreja domingo, eu batei o meu ponto, eu levantei a mão, eu cantei algumas músicas, nada disso, irmãos. Pelo contrário, quem não deseja, quem não se alimenta, é comparado aqui àqueles que rejeitaram Cristo, irmãos. Entendam a palavra, são desobedientes para o que foram postos. Para o que você foi posto, meu irmão? Eu fui posto para ser sal e luz deste mundo, aleluia. Você foi posto para ser instrumento de Deus, você foi posto para fazer a diferença, você foi posto para ser uma pessoa diferente desse mundo, você foi posto para ser separado, você é santo, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Não aceite outra condição para você, não aceite, querido, não aceite, não aceite. Pedro diz assim: quem não faz isso é desobediente para o que foram postos. Deixa eu trazer aqui a memória de vocês, irmãos. Esse texto foi revelado para crente. Você está entendendo aí? Foi para a igreja. O que Pedro quer dizer aqui? Tem gente desobediente dentro da igreja, que não lê a palavra, que não se alimenta da palavra. E ele cita aqui o profeta Isaías, como está escrito. Algumas pessoas rejeitaram, algumas pessoas estavam no contexto religioso, mas a palavra serviu como pedra de tropeço. Deixa eu caminhar para o final, querido. Eu acho fantástico é que Pedro termina esta sessão, essa perícope, dizendo: quem somos nós? Olha aqui para mim, querido, sabe quem é você? Sabe quem é você? Eu quero que você leia bem forte: quem somos nós dentro desse contexto? E eu creio em nome de Jesus, que esses que foram destacados aqui, estão aqui neste templo hoje à noite, em nome de Jesus. Sabe quem somos nós? Nós não nos identificamos com os desobedientes.
nós nos identificamos como aqueles que desejam leite. Sabe quem eu sou? Sabe quem é você? Lê comigo versos 9 e 10 bem forte. Toda igreja. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas... Você pode dizer amém por essa palavra? Eu sou este é você. Quem somos nós? Somos estes. Está aqui a lista, eu me identifico com estes. Eu preciso me identificar com estes. Além de serem pedras vivas, o texto posiciona a igreja. Nós temos uma nova identidade, irmãos. Todos, note bem, todos os termos utilizados por Pedro nesses 2 versículos foram retirados do Velho Testamento. Outra informação importantíssima. Todos eles. Nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos esses termos Pedro tirou do Velho Testamento. Raça eleita, Isaías capítulo 43, está lá escrito. Sacerdócio real, Êxodo 19. Nação santa, Êxodo 19. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Êxodo capítulo 19. É como se Pedro trouxesse da lei para dizer a essa igreja: saibam quem são vocês. Sabe que eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer, para ministrar o teu coração: você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o inimigo aponta dizendo quem você é. Você não é o que o teu ente, a tua mente diz quem você é. Você é quem Deus disse que você é. Louvado seja Deus. E sabe quem você é? Não queira menos que isso não. Você é um povo, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Seja Deus glorificado para sempre. Amém. Eu louvo a Deus por este término aqui desta sessão, irmãos. Porque se nós percebermos aqui, e veja, a lógica, ele traz Pedro verdades do Velho Testamento para trazer à baila as mentes, a realidade do que Deus fez. Assim, vamos entender aqui rapidamente, assim como Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação exclusiva sua, com um propósito especial entre os reinos pagãos, a igreja também foi chamada para ser uma testemunha única de Jesus Cristo no meio de um mundo perverso. Que mundo é esse que tem maledicência, maldade, dolo, hipocrisia, inveja? Nós não somos assim. Nós somos novas criaturas, aleluia. Nós nascemos de novo, a condição foi dada por Deus, somos um povo escolhido. Sabe o que é isso, irmãos? O que nós chamamos, expressão que é cara para a gente, isto é graça, favor que nenhum de nós merecíamos, aleluia. E sabe quem fez isso? Cristo. Olha para o texto, verso 9 ainda: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, de onde, irmãos? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu não sou nação santa, povo de propriedade exclusiva, para sair dizendo para quem é ímpio: olha, eu sou nação santa, mexe comigo não, viu? Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é para isso não, irmãos. Ele me salvou para que eu possa ter a consciência que eu merecia o inferno, mas Ele, pela sua graça, me trouxe uma nova condição. Eu sou como uma criança que preciso desejar esse Cristo que me amou antes da fundação do mundo. Vós, porém, sois. Eu quero terminar essa palavra trazendo isso ao teu coração. Vós, porém, sois. Me chama a atenção que desde do início dessa primeira epístola, Pedro relembra aos seus leitores que eles são cidadãos de uma nação que é santa. Eu quero que você entenda isso, quero que você saia daqui pensando isso. Meu Deus, muito obrigado, eu sou cidadão de uma nação santa. Ele sempre se referiu aos cristãos como peregrinos, como estranhos, como estrangeiros, espalhados nesse mundo aqui.
Se você volta, para que você possa entender, vai para o capítulo 1, versículo 1. Olha como ele começa, capítulo 1, versículo 1 de Pedro. Olha como ele começa a sua epístola. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê, irmãos? Forasteiros. Vocês não são daqui. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. E esta passagem tem que ser marcada com o nosso testemunho, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós precisamos entender isso. A ideia é que a palavra propriedade significa comprada, adquirida por um preço. Nós pertencemos a Deus, porque Ele nos comprou por um alto preço. Você não se basta, você não responde por você mesmo. Eu não digo assim, Deus, eu não devo satisfação a ninguém. Não, você tem dono, eu tenho um dono. O meu dono é Cristo, aleluia. Você é propriedade de Cristo. Ele te comprou, Ele te lavou, Ele te remiu, Ele te sustenta, Ele que te dá graça. Quem sabe você pode acordar um dia pensando, eu resolvo minha vida. Nada disso. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Você não se pertence mais. Você foi adotado por Deus. Ele é o nosso Pai, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, caminhando para o final, irmãos. Eu disse de manhã, eu vim de 20 dias de férias. E Kézia disse, meu filho, você pregou muito de manhã. Ela disse para mim, chegou em casa, a mulher, a primeira crítica em casa, você pregou demais, meu filho, demorou uma coisinha. Eu já sei que eu vou ouvir de novo hoje à noite. Mas eu passei 20 dias, eu disse aos presbíteros, eu estou com mais energia do que a Chesp, então me aguente aí. Então, deixa eu entender, deixa que você entenda aí. Filho pródigo, Lucas 15. O que é que o filho disse mais novo? Me dá minha parte da herança, eu vou embora. Ele mata o pai, ele renega o pai, ele abandona o pai. Mas aquele pai tipificava quem? Deus. A condição do pai não muda, ele continua sendo pai. Diz a palavra que esse filho vive, queima tudo, destrói tudo. Diz assim, meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores têm alimento, eu não tenho mais nada aqui. Diz a palavra que ele volta. E o pai está sentado lá, aguardando, porque ele tinha certeza, quem comeu do pão e do leite da casa do pai, volta, louvado seja Deus. E lá vem um filho. Eu disse para vocês que, permitam-me a repetição disso, eu li certa vez no livro uma metáfora, uma comparação, mas o autor daquele livro falou o seguinte, é interessante que naquela época as casas dos grandes coronéis, os donos dos terrenos ou das fazendas, era uma casa mais recuada, e os trabalhadores moravam em um vilarejo em frente à casa do dono daquela fazenda. Quando nós lemos Lucas 15, nessa parábola interessante, nos traz a ideia de que aquele pai era rico, tinha trabalhadores, só tinha trabalhadores, quem era muito rico, ele tinha trabalhadores, famílias estavam ali e moravam nesse vilarejo. E diz aquele comentarista que, porque o pai correu, porque era uma vergonha para um homem de idade correr ao encontro do filho, ele correu, porque aqueles trabalhadores revoltados com aquele filho disseram o seguinte, olha meu senhor, se aquele menino voltar, deixa que a gente resolve a vida dele lá fora. O que ele fez com o Senhor é um desrespeito, ele pediu a parte dele, e só pede a parte do filho que não mais quer ter relação com o pai, que mata a relação com o pai. E diz aquele comentarista que o pai corre ao encontro do filho, porque o pai queria entrar naquele vilarejo, abraçado com o filho, para dizer àquele povo, ele continua sendo o meu filho. Aquele filho diz assim, pai, me bota como um dos teus empregados. Não, filho, traz a sandália, traz o anel que caracterizava a marca da família, traz as vestes novas. Você jamais deixou de ter a condição de filho. Sabe por quê? Porque aquele pai tipifica Deus. Nós somos de Deus, nós fomos adotados por Deus. Sabe quando Ele vai se desvencilhar da gente? Nunca. Sabe quando você vai perder a sua salvação? Nunca. Você pode passar por crises, por problemas, por decepções, mas o Pai sempre estará pronto a te abraçar, a te beijar, a restituir, porque Ele continua sendo Pai. Louvado seja Deus. Sabe quem é você? Você é uma nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Porque antes, conclui assim, nós não tínhamos esta misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Seja Deus louvado e engrandecido para sempre, amém.